Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast da NEC e hoje é um assunto super especial, porque a gente está falando aí de estagiário a sócio. Trouxe hoje nada mais, nada menos que Matheus Oliveira. E aí, Mateuzinho, fala para gente um pouco da tua trajetória na NEC hoje. Quero que você primeiro fale o seu nome, desde quando você está na NEC, e eu vou fazer uma primeira pergunta para você, que é, dentro da NEC, o que que você traz dos desafios, o que que você lembra dos desafios lá de trás, quando você era estagiário, que te marcou muito? É, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Matheus, eu tenho 30 anos. Eu entrei na NEC, foi em 2013 para 2014. Ah, legal, já tem mais de 10 anos, ó. Tem mais de 10 anos. 11 anos e alguns quebradinhos. Eh, então tô desde 2012, isso mesmo, entrei em 2012 na faculdade, 2013 entrei na NEC. Foi basicamente isso. Hã, cara, em relação à carreira, minha história na área de programação começou com 15 anos de idade. Então, fiz curso técnico, eh, fiz concomitante com o ensino médio, aí saí do curso técnico, entrei na faculdade, e aí, na faculdade que eu vim buscar um uma oportunidade de estágio. Então, meu primeiro estágio foi na época de ensino médio ainda, fui demitido. A primeira dor de demissão foi horrorosa, foi péssima, foi traumatizante. E desde que eu dessa primeira demissão, antes de entrar na NEC, eu já sabia que a próxima empresa que eu ia entrar, eu não ia me arrepender de não ter feito alguma coisa. Então, eu saí com aquela dor da demissão, que eu podia ter feito melhor e não fiz, por erro meu, Mas a talvez. frustração é A que te frustração trouxe, me bateu. a frustração te trouxe um combustível para você trabalhar melhor. Exatamente, Porque exatamente. veja só, você Foi. está com a gente até Não, hoje. exatamente, foi o combustível. Então, a dor da demissão, eu falei: "Cara, não vou ser demitido novamente, porque eu fui incapaz ou porque eu não dei o meu melhor". Então eu comecei a fazer as entrevistas na época. A NEC com certeza foi a melhor proposta que eu tive. Então é um elogio da NEC daquela época, que a NEC pagava os estagiários sem reclamar e dava benefícios. Então eu tinha vários, então eu entrei na NEC, com esse foco de, tipo, vou dar o meu melhor e não quero ser demitido de novo por culpa minha. É, você começou lá no centro, lá a Na empresa época do era no Quitan não, Quitandinha, não no foi no centro não. Quitandinha? Eu trabalhava no polo quando vocês fizeram a obra, no polo. Ah, você começou lá no, Eu já estava no xingava po vocês na época da obra. ah, Minha entendi. parede era bem divisa com você, com a NEC antiga. Ah, agora eu lembrei, a empresa É, lembrei, lembrei. era Você naquela veio empresa junto com uma ali. gerente de projeto, não foi Foi isso? ela que me trouxe. Isso mesmo. E daquela época para cá, o que que te marca, né, dos desafios iniciais como estagiário? Outra coisa, não sei se vocês sabem, mas logo que ele já começou casando, né. Então Ah, tem essa história também. fui no casamento do Mateuzinho. Não, então, o primeiro motivador foi a questão de não quero ser demitido, e a segunda é eu quero casar. Então, para eu casar, eu preciso ter um emprego estável e que eu possa sentir confiança em casar. Então, na minha época de estagiário, meu objetivo é: preciso ser contratado para eu poder casar. E 2 dias depois que eu fui contratado pela NEC como estagiário, eu noivei. Então, o tempo de noivado vai ser o tempo de estagiário. Olha, eu não sabia dessa não. Tem histórias aí que você não conhecia. Mas a NEC me chamou na sexta-feira e no domingo eu noivei. E aí o Mui tempo de noivado foi, ó, enquanto eu for estagiário, eu vou juntando meu dinheirinho e quando eu for efetivado eu vou casar. que me vem à mente que muita gente que entrou na NEC se casou nos últimos, que eu venho me lembrando aqui, e eu não sabia que você tinha esse objetivo. Então, Não, mais meu um meu que meu vai obje meu entrar no meu objetivo histórico. meu objetivo principal na época de estagiário era casar, era ter essa Legal, responsabilidade. legal. E então de marco que eu tenho é essa questão, e técnica mesmo, estagiário a gente faz muita
faz algumas besteiras, né? Então, já travei banco, já gerei vários bugs, mas assim, fazem parte do aprendizado. E a gente, desses aprendizados, assim, fala para mim e para o pessoal que está te ouvindo, o que que mais te marcou? De coisas que eu aprendi? Coisas que vieram como um aprendizado. Ah, muito. Ah, por exemplo, a primeira lembrança que eu tenho na minha época de estagiário foi um problema que eu resolvi com você. A mais marcante, a de todas, assim. A história foi o seguinte: era 6h30, quase 7 horas da noite. Eu tava travado num bug como estagiário. E aí você perguntou, pô, Mateuzinho, o que você tá fazendo aí? Não, eu tô com um bug e tal. Ele, ah, sério? Esse é o bug? Era um negócio, problema de banco de dados. Pô, mas isso aí resolve fácil. Falei, resolve fácil? Não, mas não tem como fazer. Aí eu lembro que você sentou do meu lado, chamou um outro desenvolvedor, Java, da época. Os dois sentaram um em cada lado e me ajudaram a resolver o bug. Aí, Então, esse é a história, assim, que eu lembre, que mais me marcou, que foi tipo assim, pô, eu tava aqui o dia inteiro pra resolver esse problema e eles resolveram em 10 minutos. é, Então aquilo eu falei, cara, eu realmente preciso estudar, preciso me dedicar, porque a, a distância entre nós tá muito grande. Então, assim, eu sempre tentei me equalizar com as pessoas ao meu redor. eu me lembro disso. Eu sempre me. Me lembro Tem essa disso. história também. Eu tenho Tem essa algumas história. histórias engraçadas, mas Tem essa história. uma que a gente tem uma memória muito grande do Felipe, né? E o Felipe era a nossa referência de arquitetura. Exatamente. E eu me lembro que você pediu para sentar perto do Felipe. Conta essa Isso, história. isso não, Conta essa história isso aí pra não foi gente. na época de estagiário, não. Isso foi depois Isso foi ainda. depois, foi É, depois. Porque acontece, na época de estagiário, eu comecei a ler bastante coisa. Depois dessa época, eu falei, pô, preciso me descobrir uma forma. Eu sou novo, mas eu quero casar cedo. Então eu preciso acelerar a minha. Eu preciso eu- acelerar a minha carreira. Eu precisava acelerar a minha carreira. Então eu queria casar, era meu principal combustível. E eu precisava acelerar de verdade, botar ali 200% da minha carreira. Então eu vim buscar, eu li alguns livros sobre desenvolvedores experientes. E aí o principal conhecimento que eu absorvi dessa época foi que você precisa sempre estar perto de pessoas que você admira. Então, assim, na época, quando eu era estagiário, eu trabalhava com a galera ali da época, e via que eu estava muito longe, eu precisava pensar no que essa pessoa conhece, que eu não conheço, para que eu possa ter o mesmo conhecimento que ela e estar equalizada. Porque minha carreira nunca foi movimentada a dinheiro, mas sim a conhecimento e, e confiança. Eu gostava de. Era muito triste para mim depender de alguém para me ajudar em alguma coisa. Então, assim, sim, sim. é, Importante. Agora, nesse processo, eu queria acrescentar um item que é uma coisa que a gente fala muito e às vezes quem está aí nos ouvindo talvez seja importante entender que, ao mesmo tempo que a carreira não é voltada para ganhar dinheiro, a gente tem sempre aquela visão de ganhar um pouco mais. isso eu também tinha. E nesse processo, as pessoas muitas vezes vêm com uma proposta: eu preciso ganhar dinheiro, portanto, me dê um aumento. Exatamente. E Era esse pensamento. esse pensamento é um pensamento que ele vai falir logo que ele for expressado. Por quê? Porque a gente entende que o crescimento do profissional ele se dá à medida que ele resolve o problema. Exatamente. Se ele resolve o problema, ele começa a valer muito. Então, sobre essa questão, desde a época que eu era estagiário, acho que quando eu era estagiário eu não tinha esse pensamento, não. Mas nessa época do Felipe, eu já tava contratado na NEC como júnior, queria virar pleno e sênior. E aí eu li esse documento. E aí o Felipe era uma pessoa muito difícil de difícil acesso, né? Difícil acesso ou difícil conviver? Não, era difícil acesso. Eu nunca. Mas tem essa história. E aí, numa dessas, eu conversei com a Débora. Falei, Débora, olha só, gosto muito da NEC. é, Quero ficar aqui, mas eu tenho um. Pra eu ficar mesmo feliz, eu precisava de uma coisa. Ela falou, o quê? Eu falei, eu preciso sentar no lado do Felipe. Ela, só isso?
Eu falei, só isso. Eu só quero sentar no... Mas por quê? Falei, não, porque eu é uma pessoa que eu admiro bastante e eu quero ficar no lado. Mas por que eu pedi isso na época? Porque o meu objetivo sempre foi chegar no nível do Felipe. Então o Felipe era, tipo assim, O o teu, último nível. sim, Então, assim, eu tinha ali, eu era pleno, já pensava no nível do Felipe. Então, eu via, no meu dia a dia, eu via tudo que o Felipe fazia, com tudo que ele trabalhava, com todas as tecnologias, frameworks, e tudo eu perguntava pra ele: o que que é isso que você tá fazendo? O que que é aquilo? Então, eu sentei no lado dele com esse objetivo de ver tudo que ele fazia e eu descobri como aprender a fazer aquilo que ele fazia. o Felipe, e você é, teve uma excelente escolha, porque o Felipe, para mim, foi um dos melhores profissionais que eu já trabalhei na vida. E foi uma grande perda para a gente, e foi até hoje a única experiência que a gente teve de alguém que faleceu enquanto NEC. E espero que demore muito a acontecer isso, porque naturalmente as pessoas elas vão. Mas eu espero que chegue aos 100. Aliás, esse dia eu estava vendo um estudo do é um líder de inovação de Harvard, estava falando, ó, as pessoas que nasceram agora certamente vão ser as pessoas que vão viver 150 anos, dada a quantidade de tecnologias de reprogramação. Mas foi um parêntese para a gente voltar nessa situação que você está narrando, onde realmente eu acredito que quando você se junta com gente que você admira, Exatamente. você não só faz o melhor de você, porque você quer estar junto, quanto você é feliz, porque você está lidando com gente que você confia, gente que Exatamente. vai fazer o melhor, gente que tem uma qualificação diferenciada. Aliás, até a declaração do amor entre relações é sem admiração não tem amor. Né? Exatamente. E eu queria que você falasse também, que é um ponto importante, teve algum momento que você quis desistir? Ah, vários. Vários. Não... Assim, Conta um é... pra gente. Ah, Não precisa ficar tímido. não, desisti o quê? Da carreira? Até hoje eu Desistir, penso em abrir uma hamburgueria. não. Aí você foi distante. Mas Não, desistir não, mas também é de trabalhar estresse. na NEC, desistir porque você passou por várias etapas. E Foram várias snacks diferentes. a gente precisou reconstruir a NEC Mas várias vezes. várias E esse vezes. processo de reconstrução, ele trouxe pessoas diferentes. Trouxe Muitas pessoas que pessoas. nos apoiaram à medida que nós direcionamos intencionalmente para uma linha. E a gente percebeu que as linhas, quem conseguiu se reconstruir, que eu acho que você foi uma delas, tanto que você hoje chegou a um sócio da empresa, a gente conseguiu de fato avançar naquilo que a gente queria. Aqueles que não quiseram fazer uma reconstrução, não quiseram fazer uma autoobservação, elas naturalmente pediram para sair, ou o processo as repeliu dali. Então fala um pouco En- dessa transição cultural ah, também. Acho que Então, ela é importante. Então, que nem eu falei, como eu era um. Eu acho que na época estagiário eu nunca pensei em desistir, assim. Mas foi chegando no nível da minha carreira que eu casei, isso é um marco importante. Porque quando você assume a responsabilidade de uma família, né? Você assume a responsabilidade. Não sou mais filho único, tô responsável. Sou um pai. Não era pai de família ainda, mas já era chefe de uma casa. Então, assim, desistir não era uma opção. Não era uma opção, nunca foi, né? E eu sabia que talvez desistir poderia ser pior, seria andar pra trás, né? E assim, eu sempre me senti muito bem na LEC. Sempre. Nunca tive nenhum problema pessoal com ninguém. Tantos que estão aí até hoje, quanto os que saíram. Tive uma época meio estressada, que foi dessa época. Foi essa época que eu tive bastante dificuldade, mas teve um marco de um cliente específico que deu tudo errado, que acho que aí, nesse momento, eu falei, cara, não é possível. Será que o problema sou eu? Mas isso foi em que época? Só para eu tentar Foi associar. 2000 e... Eu sou péssimo com anos.
Foi na época que a gente ia lá pra Florianópolis. Ah, lembrei. Lembrei. Que é um marco importante na minha carreira também, mas foi um marco que... Foi um dos marcos, acho que esse foi o primeiro. E o segundo já foi na pandemia. Foi na época da pandemia, que aí a gente estava totalmente da zona de conforto, home office, sozinho em casa. Tem que dar E conta de muito. Tivemos que dar Felipe conta de muita faleceu. coisa. Felipe faleceu. A gente. Vamos dizer assim, tivemos que sobreviver sem o Felipe. É. Porque o Felipe ele era um pilar muito importante. Não, mas eu cheguei a desistir, quase desistir antes do Felipe falecer. Foi naquele mesmo ano ali, muito próximo. Foi que eu falei contigo, você conversou comigo. E o que te veio à mente? Qual foi a motivação para isso? E qual foi o desdobramento para que você desse a volta por cima? Cara, eu comecei a exercer funções que eu não sabia na época que talvez eu não deveria estar exercendo, e nem tinha o conhecimento para aquilo. E eu tentei tocar sem falar com ninguém. Eu acho que é isso também. Foi aonde eu aprendi a pedir socorro. Até então, porque na minha carreira eu sempre fui muito técnico, técnico, técnico. Então, assim, eu recebia uma tarefa, executava a minha tarefa e devolvia. Eu era uma fábrica. Sempre gostei de ser fábrica. De... E nessa época eu comecei a gerir projetos, tentar gerir projetos, a liderar pessoas, a liderar projetos. E aí eu percebi que só o técnico não resolvia. Teria que saber fazer reunião com o cliente, anotações, gravações, e eu nunca tinha vivido aquilo. E na época de pandemia, sozinho em casa, então assim, esse foi o principal que me marcou bastante, foi tentar fazer uma tarefa, uma determinada função que eu achava que era papel do arquiteto e talvez não era o papel do E arquiteto. como é que você conseguiu dar a volta por cima? Cara, eu conversei principalmente com vocês na época, com a empresa e todo mundo que estava envolvido. Eu falei, ó, estou no limite aqui, não sei o que fazer. Aí foi na época que eu aprendi a falar com as pessoas abertamente. Porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada em relação a coisas pessoais. Eu sempre achei que os meus sentimentos eram a minha fraqueza. Eu sempre fui muito sentimental, Sim, entendeu? Então, assim, eu sempre achei que a minha área sentimental era a minha fraqueza. Então, eu sempre blindei. sempre tentou esconder para que você pudesse ter mais respeito. Exatamente. Esse é um problema que você superou, então, hoje, É, porque hoje você lida bem com isso. né, mas na época, assim, eu sempre, pô, passava a noite sem dormir, de preocupação. Fazia hora extra por conta própria, só pra aliviar a ansiedade, entendeu? Então, Estou assim, descobrindo agora. é. Já chorei muito nos bastidores, de ir pro banheiro e. E o pessoal hoje em dia acha que tudo é muito fácil. Aliás, pegar uma IA e criar um código já Ah, isso é resolve o luxo. problema. Não, isso é luxo. Isso é luxo, né? Isso é luxo. É um luxo hoje que, se eu tivesse lá atrás, seria tudo muito mais fácil, né? Mas mesmo assim, voltando, dando uma passada aqui para o hoje, você acha que a IA, por mais que facilite, ela vai fazer tudo para você? Não. Assim, a IA é um super estagiário. Então, assim, é um cara que. É uma pessoa que consegue te responder qualquer pergunta, mas ela não consegue. Ela não Mas tem. esse estagiário não vira sócio. Não ver. É um super estagiário, mas só ela acho que não é capaz de substituir um profissional experiente. Porque o Sim. profissional experiente, ele tem a vivência não máquina, né? Que é um dos marcos da minha carreira. Que é você saber a quem você vai atender, como você vai afetar aquele teu cliente, quais vai ser os benefícios que ele vai trazer. Tecnicamente, a IA é importante, né? Para poder executar as tarefas. Principalmente as repetitivas, né? Exatamente, principalmente repetitivo. E, Mas aquele bugzinho que dá num lugar muito específico, numa combinação de ambientes muito específica, a IA não vai conseguir resolver. certo. E deixa eu te perguntar, você acha que a cultura que a NEC veio desenvolvendo
de uma escutativa, de um G&G Nossa. direcionado, tudo que a gente vem desenvolvendo de PDI, de avaliação de desempenho, todo esse processo que começou a ser construído lá 2017, 2018, que a gente veio compondo o time, fez diferença em você que já estava sênior no Já estava processo? saindo nessa época. E isso contribuiu para o teu crescimento profissional e pessoal? Acredito, assim, em relação ao o meu PDI ajudou, né, nessa questão. Mas, pô, pra galera nova que tá entrando agora, isso é fenomenal. Porque era uma coisa que eu não tinha na minha época. Eu tinha que fazer por conta própria, no achismo, no feeling E ali. você acha que a NEC está ajudando o pessoal, já que você é sócio hoje? Tá Você ajudando concorda muito. com isso? Concordo, Assina ajuda. embaixo? Assina embaixo. Então, E faço parte, eu adoro fazer reunião sobre carreira, falar com o pessoal o que eles pretendem fazer no futuro, o que eles querem estudar, pra onde eles querem seguir, porque muitos deles, eles não sabem onde eles querem chegar. Eu acho que tem essa dificuldade, sabe? hoje você tem uma noção muito clara, porque você é o que lida com a porta de entrada, né? Você e o Colares são principalmente os arquitetos e sócios que estruturam a entrada da residência, a entrada de estagiários e fazem as provas, né, para o pessoal e automatizou todo esse processo. Então, você tem toda a condição hoje de ter uma noção. Então, fala para a gente o que você tem visto daqueles que têm tentado entrar na NEC, que dica que você daria para o profissional que está começando hoje e para aquele que quer crescer na empresa, aquilo que te vem à mente como dicas importantes e que você usou, porque hoje você é um sócio. E o que você acha que dessa dica que te trouxe até onde você está hoje? Eu acho que pro pessoal técnico, praticar é o mais importante. Que é o que a IA tá tirando. Isso me preocupa um pouco às vezes. Para profissionais muito júniores, né? Para ganhar segurança, né? Exatamente. Porque assim, a prática, a famosa ditada, a prática leva à perfeição. Né? Então, quanto mais você vai fazendo ali quanto mais você pratica. Então, por exemplo, o pessoal que faz a residência, né? E só faz a residência por fazer. Vai tocando as matérias, às vezes vai tocando as matérias ali, vai Faz só para ganhar um levando. emprego e não. Exatamente. Não vai entrar na NEC. Assim, hoje o processo que a gente fez, um profissional que só foi ali para cumprir hora, não vai conseguir executar o nosso processo seletivo. É claro que a gente tem que ter essa clareza, e eu falo para quem É, está aí com a gente, que há uma diferença entre aquele que faz por fazer e aquele que exato. faz e não conseguiu aprender ainda. Esse, insistindo, vai cair a ficha. E quando cair a ficha, eu tenho certeza que vai avançar muito rápido. Então, Avança. avance. O volume de trabalho de teste, de validação, ele é super importante para o teu crescimento, que é o que o Matheus está falando. Exatamente. E aí continua aí teu raciocínio. Então assim, a dica que eu dou é sempre praticar. Então, você fez um curso, você fez a residência, pega aquele conhecimento, cria um projeto próprio e mão na massa. Hoje tem muitos mecanismos, né? Você tem um É, GitHub que está aí aberto para o pessoal usar e guardar seu código. Você tem exatamente. ferramentas. Infraestrutura já plug and play. Hoje, antigamente, para você subir uma aplicação, você tinha que criar um servidor, tinha que saber usar Linux, tinha é, que saber fazer um deploy. E hoje tem ferramentas ho- que dois hoje, comandos hoje você o publica. DevOps ele é automatizado já. Você vai lá, liga com o teu GitHub e já manda publicar Exatamente, tem nesse nível, já com tá IA, nesse né? nível, exatamente. Então basta comitar um simples código que você consegue uma aplicação no ar. Para quem Isso é não entende, maravilhoso. comitar é É, jogar o jogar o teu código lá código-fonte para que ele seja compilado. exatamente. Então assim, mas eu acho que isso é pra qualquer área, né, qualquer área se você não pratica, não exerce aquela função, você não consegue exercer da melhor forma possível. E o que significa hoje você ser sócio da NEC? Fala um pouco dessa mudança. Hoje a sua função principal é você ser um líder, um tech lead, um arquiteto, e você hoje já consegue gerenciar projetos. Olha só que legal. Demorou a aprender, né. A gente aprendeu então, nessa quando teve a proposta de eu me tornar arquiteto, desculpa, quando eu fui me tornar sócio, eu já estava foi na época que o Felipe acho que faleceu,
Foi bem na época que o Felipe faleceu. Não, foi um pouco antes, Foi um porque pouco antes da época que o quando a Felipe faleceu. gente... O Felipe também ia ser sócio, e aí a gente fez a virada dele Exatamente. no interregno, ele faleceu. Isso Sim. foi assim, de dezembro para janeiro. Então, assim, eu era um arquiteto iniciante na época. Foi na época que eu tive meus maiores problemas pessoais, que eu pensei em desistir, que talvez não achasse que não fosse pra mim. E aí veio o falecimento do Felipe, que foi um outro marco muito grande na minha carreira. Porque eu perdi a principal referência. E pra gente foi muito difícil. Até hoje a falta vem, né? Fica tranquilo. Esse processo do Felipe, ele foi a grande referência da NEC de todos os que iniciaram até o momento que ele estava. É. Claro que nós temos outras pessoas muito boas na NEC, mas o Felipe era diferente. E você foi um cara que seguiu à risca ali todo o passo a passo do Felipe, né? Porque por ele ter sido a principal referência, ele era a pessoa que eu queria a maior aprovação. Sim, mas ele sempre te aprovou, sempre te admirou. Desculpa. Por isso que eu não queria. Isso é tranquilo. Isso faz parte. Isso que você tem que ter tranquilidade, porque isso faz parte. Mas a vida é isso. A gente tem que ter clareza do propósito que a gente está cumprindo nessa terra, olhar para Deus, ter a nossa fé direcionada para que a gente ganhe força, para que Deus nos console, porque se a gente acredita que tem algo do outro lado, na verdade, o único choro que a gente tem que ter é de uma falta momentânea, mas também tem que ter a alegria da esperança que não vamos nos encontrar lá do outro lado. E você falou dessa etapa que foi o mar, que a gente estava na tua sociedade quando você entrou e naquele momento o que te veio à mente? Cara, primeiro foi muito. Pra mim foi muito inesperado. Eu não esperava. Que nem eu falei, Então atingimos o nosso objetivo. foi inesperado totalmente. Porque assim, só para o pessoal entender, da minha construção de carreira, eu tinha a visão que eu precisava absorver os conhecimentos, mas eu também tinha uma responsabilidade. Então, qual que era o meu pensamento? Para eu conseguir me destacar mais. Porque eu sabia que para eu crescer eu precisava me destacar de alguma forma, Sim. né? Então, assim, eu acho que é uma dica importante pro pessoal que tá construindo carreira, tentar se destacar, né? Não ficar só na... Então, assim, eu sempre tentava essa posição de destaque. E um dos pensamentos que eu tinha na época, para ter esse destaque, eu pensava, pô, se a empresa fosse minha, eu gostaria de ter esse prazo estourado? Eu gostaria de ter esse bug? Então, assim, para mim foi surpresa por vocês estarem observando, mas eu já tinha esse pensamento de tipo, eu sou um profissional, eu sou minha própria empresa. Se eu fosse uma empresa e a ideia que fosse a empresa me contratando, sabe, ela estaria contente com minha prestação de serviço? Então eu tinha esse pensamento pessoal meu de eu sou uma empresa, entre aspas, eu presto um serviço. E da mesma forma que uma empresa me presta um serviço mal, eu não gostaria de prestar um serviço mal, sabe? Então eu não quero fazer para os outros o que eu não quero que seja feito comigo. Então, mas para um pouco aí, Pera aí. para a gente fazer um comentário. Primeiro, a gente ter clareza que a gente tentou trazer e a gente trouxe esse processo que é a quebra do paternalismo para dentro da residência. Porque o paternalismo é um processo de que o que a empresa vai fazer por mim? Esse é o primeiro pensamento. E vem aquela situação, mas eu já entro na empresa recebendo salário, então ela já está te pagando. Exatamente. Ela já está cumprindo o dever dela. Agora, não se pensa o contrário do tipo, o que eu posso fazer pela empresa? Acho que esse é um pensamento que a gente começou a desenvolver e as pessoas estão avançando, porque, ao mesmo tempo, ele é libertador, porque eu tinha esse mesmo pensamento quando eu era funcionário. O pensamento de que o que eu posso fazer para a empresa. A empresa ela pode ser um grande facilitador,
E eu posso dar a ideia como a gente tem desenvolvido agora. Facilitar, dar o ferramental, dar o ambiente, botar a pessoa certa aqui, me facilitar num treinamento ali. Isso tudo eu tentei buscar quando era também estagiário. Sim. E aí, nesse processo, eu fecho esse racional dizendo o seguinte: quando eu quero entregar para desenvolver e eu sou parte da empresa para desenvolver, naturalmente eu estou me autodesenvolvendo. Então, eu sou responsável pela minha carreira, porque Exatamente. se eu deixar que alguém seja responsável por ela, eu vou receber só o que a pessoa quiser para mim. Sim. Só o que sobrar, de preferência, porque é natural, a pessoa vai. Tem aquela brincadeira que fala: quem parte, reparte. E não pega a melhor parte, ou é bobo, não entende da arte. Então, se eu deixo para o outro repartir para mim, eu vou ficar com o que ele não quer, e que geralmente é uma sobra. Uhum. Então, eu queria, para a gente caminhar para o final, Mateuzinho, pedir que você fale o que você entende desse processo todo. Hoje, você ainda tem desafios? Com Você ainda certeza. tem dúvidas? Né? Você está com, você falou 30 anos. 30 anos, você está novo. 30 anos. Então, quando a pessoa tem 18, acho que 30 é muito. Quando você chega em 30, você percebe que ainda é pouco. Então, eu queria que você falasse para o pessoal que está aí, pode olhar para a câmera se você quiser, e falasse o que você hoje pensa em relação aos desafios que vêm. Como você pensa? Porque esse racional, essa mentalidade é importante para que a pessoa pegue a partir de alguém que saiu de estagiário para sócio. Então, a dica que eu, em relação a lidar com desafios, é uma coisa que sempre me motivou bastante. Foi por isso que eu virei arquiteto. Porque eu sempre gostei de fazer coisas que ninguém conseguia fazer. Então, pra mim, a maior motivação é: pô, Mateuzinho, tem um negócio aqui que ninguém conseguiu fazer. É esse que eu vou, vai ser a minha tarefa que vai mais me apaixonar. Então, assim, não ter medo dos desafios. Eu falei, é a faca de dois legumes. Eu Medo sempre você até pode gostei. ter, mas ter coragem de superar o medo Por é isso que tão importante por quanto. isso que eu sempre tive essa dificuldade de lidar com os sentimentos, porque é uma coisa que me dá muito prazer de resolver um problema, de sair do outro lado. Então, hoje, a primeira coisa que eu analiso é isso: poxa, quão impactante vai ser, sabe? Essa resolução de problema. Porque problemas, hoje eu aprendi, problemas sempre vão surgir. E do nada. E do nada. Esse do nada é importante, porque o do nada aparece em todos os lugares. Exatamente. Então, assim, pode surgir um cliente novo que tá com um problema que pra gente aparece do nada e a gente tem que resolver. Se tem um sistema Eu trago alguma rodando, coisa do nada para você? sempre, sempre, sempre é do nada. Então, Eu quero te dizer que eu sempre vou buscar, nunca é do nada. Vem propositalmente. mas pra mim do nada. Mas a dica é, cara, não ter medo, eh, de encarar o desafio, buscar o conhecimento é importante. Às vezes não só. Usar um laboratóriozinho antes para que você ganhe segurança, né? Exatamente. É importante você praticar. Então, assim, o que eu faço hoje? Chega algum desafio novo. Eu mesmo faço sozinho por conta própria, vejo que dá pra fazer e aí a gente toca um projeto. Então, assim, Delega e explica. delega e assim. Então, hoje eu sempre me preocupo. Poxa, o que que é a coisa mais difícil aqui? A coisa mais difícil nesse projeto é tal coisa. Então, é daquela coisa mais difícil que eu vou focar. E vou resolver para que todo o projeto vá bem. Então, assim, focar sempre no mais difícil. Eu acho que é bem importante. Não se deixar. Ah, vamos tocar primeiro o mais fácil, depois ver o difícil. Não, já pega logo o difícil de uma vez, já resolve, porque isso vai te dar uma paz muito grande, né? De tocar daqui pra frente. E- Legal, obrigado, Mateuzinho. Nossa, passou rápido. Tivemos aqui com Matheus Oliveira, mais conhecido como Mateuzinho, Vulgo Mateuzinho. de estagiário a sócio. Muito obrigado pelo teu tempo, foi bastante inspirador e tenho certeza que vai
dar um direcionamento, ou no mínimo, criar um incômodo para que as pessoas avancem na sua carreira e entendam que não é fácil para ninguém. A gente precisa apenas se auto-observar, ver as limitações que a gente está à mesa, distribuir, às vezes, na sua limitação, acho que é o resumo daquilo que você falou, Exatamente. da tua limitação, quando você divide, alguém pode suprir aquela limitação e Isso. avançamos todos juntos como um time. As pessoas não esperam que você é perfeito, ela, na verdade, esperam que você divida, porque quando você divide, Isso. você Esse é torna o os maior outros problema. fortes, porque estamos todo mundo junto num objetivo só para que a gente resolva os desafios. Isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.